Olá, queridos alunos, tudo bem? Essa é a primeira aula sobre língua portuguesa, baseada no Trivium. Estou gravando essa aula novamente, por conta dos nossos pequenos problemas técnicos que tivemos aí ao longo da nossa última aula, não é? E aí vou subir essa aula para que possamos estudá-la bem, tá bom? Deixa eu me apresentar, meu nome é Lucas Daniel Tomás de Aquino, eu sou professor de Lógica da pós-graduação em Filosofia Tomista da Faculdade Vicentina, sou também membro do Conselho Científico do Studia Poinsottiana, não é? Que é uma enciclopédia dedicada a João Poinsot, ou João de Santo Tomás, do Instituto de Estudos Filosóficos da Faculdade de Letras e Filosofia e Letras da Universidade de Coimbra. Nós estamos aí com esse projeto capitaneado pelo professor Robert e eu ajudo aí, inclusive, com alguma tradução que deve sair quando o site estiver pronto lá a página estiver pronta no site da Universidade de Coimbra, tá certo? Provavelmente no semestre que vem. Bom, e esse nosso curso vai tratar aí da gramática e da lógica, de modo especial, esses dois tópicos que fazem parte do tripé do Trivium, não é? Era a forma como os grandes homens estudaram, não é? E a minha forma de dar aula é a partir da Lexio, ou seja, a leitura, este modo de dar aula era o modo medieval. Santo Tomás fez Lexio na Universidade de Paris, atual Sorbonne. Ele lia lá o livro das sentenças de Pedro Lombardo. Pedro Lombardo, que para quem não sabe é ex-bispo de Paris, notável professor de teologia da Escola Catedralícia de Notre-Dame no século XII, um século antes de Santo Tomás de Aquino. Então Santo Tomás ia comentando e explicando aos alunos ali, parágrafo a parágrafo. Se começarmos a ver como era os comentários dos medievais, veremos que os medievais tratavam ali parágrafo a parágrafo. Eles iam batendo ali tudo aquilo que era dito pelo magister, o mestre ia fazendo, né? E esse estilo de dar aula, de Lexio, ele perdura até os dias atuais. Por exemplo, o professor e grande gramático brasileiro, morreu nos anos 90, Celso Cunha. Celso Cunha, na mesma Universidade de Paris, onde Santo Tomás deu aula, ele ensinou através da Lexio na Sorbonne, né? E, bom, dito isso, como apresentação, vamos então já partir para essa primeira aula, onde eu decidi não falar sobre a gramática em si, a perene, e também sobre a educação clássica, não é? E eu começava essa primeira aula falando sobre a aptidão do homem para a educação, não é? Porque para Santo Tomás de Aquino, a educação é um dom divino, não é? Quando formos estudar a lógica, veremos que o homem, quid homo, o que é o homem? Substância vivente, sensível ou animal racional. Em suma, poderemos pegar aí pelo gênero próximo, diferença específica, animal racional. Isso veremos na parte dedicada à lógica, certo? Então, por quê? Que para Santo Tomás a educação é algo divino. Por quê? Porque o homem é o único que se assemelha a Deus. Podemos
nos lembrar do Gênesis, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se estamos dizendo isso, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus quis dizer que nós, como seres humanos, temos, assim como ele, por analogia, veremos depois o que é analogia, que é uma parte que vai da analogia, vai da lógica à metafísica, se aprofundando ali nesse tema, vemos que o homem possui intelecto e possui vontade. Os animais, contra tudo, todos esses movimentos que dizem que o homem, que o animal possui vontade, isso é mentira. O que o animal possui é instinto. É diferente. Se você colocar uma ração de um lado e de outro um pedaço de carne, o que ele vai escolher? A carne. Mas ele não faz escolha, porque ele não tem uma coisa chamada intelecto. Ele não tem presente a primeira operação do intelecto, que é a simples apreensão, e tampouco tem a segunda, que é onde seria a escolha dele, que é um negócio chamado segunda operação do intelecto, ou seja, juízo ou composição ou divisão. Veremos isso adiante. Por isso os animais não podem escolher as coisas. Ele vai por instinto. É simples assim. Per natura, pela natureza. Então, o homem, como possui intelecto e vontade, que são as duas maiores potências, as quais ele possui por essência, qual é a essência do homem? A humanidade. O que a humanidade tem? A humanidade é um animal racional. E ele só é racional justamente porque ele pode escolher, ele pode amar, ele é livre, ele tem liberdade. Os animais não têm liberdade. Um cachorro não pode escolher um dono, por exemplo. Ele pode ir atrás de um, por afeto. Mas tudo isso está dentro daquilo que é, no máximo, um sentido interno dele, chamado cogitativo. Ele cogita coisas. Quando um macaco constrói uma armadilha para pegar algum bicho, para ele comer, ele está cogitando. Nós não, nós fazemos comparações. Por isso que esse mesmo sentido interno no homem, ele é mais aguçado, ele está acima dos animais. Na tradição agostiniana é chamado até de razão inferior. Os animais não têm razão, nem superior, nem inferior. Ele cogita coisas, ele tem uma cogitativa. Certo? Ele vai estimando. É estimativa ou cogitativa. O homem cogita, o animal estima, melhor dizendo. Melhor explicando para vocês. O animal, para o animal, ele só vai tateando as coisas. Não sei se vocês já viram como é que uma aranha caça. Eu estudei aracnologia por algum tempo. Não sei se vocês sabem como que ela age. Ela age pelos sentidos. Todos os animais agem pelos sentidos. Por quê? Porque os animais têm alma sensitiva. Coisas que nós temos. Se existe uma alma vegetativa nas plantas e nos vegetais, que essa alma vegetativa, ela é responsável por crescimento e reprodução. Coisas que nós fazemos também. A gente cresce, a gente se reproduz. Reproduzimos a nossa espécie. Preservamos a nossa espécie. Bom, esse meu cachorro está tossindo aqui. Mas nós temos também uma alma sensitiva. Nós nos movimentamos, por exemplo. Tem animais que não se movimentam, como a ostra, ou a esponja do mar. Elas não se movimentam.
Mas animais, na escala hierárquica, metafísica, dos entes criados, uns, na linguagem de Aristóteles, brutos, inferiores e outros superiores. Por exemplo, nós sabemos que um cachorro, um cão, um gato, assim, é mais especial, digamos assim, do que uma ostra. Por quê? Porque o cachorro tem memória. O cachorro se movimenta. Ele tem locomoção. Mas ele tem memória, ele se lembra do seu dono. Entende? Ele tem o que as pessoas acham que é afeto, né? O gato, quando vem passando nas pernas, assim. Mas aquilo é uma estimativa. O maior grau de inteligência, se é que podemos dizer assim, de um cão e de um gato. É a estimativa. Eles estão estimando as coisas. Eles estão conhecendo aquilo. Os animais foram feitos para conhecer a realidade que os cerca. Não da forma como a gente faz, porque a gente intelige as coisas, a gente apreende. Então, na primeira operação do intelecto, a gente tem a simples apreensão das coisas. As coisas são simples. Simplex, em latim. As coisas são o que são. Essa xícara é essa xícara. Eu a apreendo desta forma. Tanto é que eu falo que ela é uma xícara e não um carro. Eu não dou o nome de carro. Isso aqui na lógica a gente vai, na introdução da lógica, nós vamos voltar a tudo isso aqui que eu estou falando. Mas tudo isso, por quê? Porque nós podemos inteligir, nós sabemos o que é o número 1, o conceito de soma, para chegarmos à expressão 1 mais 1 é igual a 2. Para termos premissas e uma conclusão correta acerca das coisas da realidade que nos cerca. Nós conseguimos construir esses números que são chamados, na filosofia, na lógica e na metafísica, de entes de razão. Que eu não vou entrar aqui agora porque é lógica pura e aí ninguém vai entender. Mas nós conseguimos fazer o conceito de soma. 1 mais 1 é igual a 2. Entende? Então, por conta de tudo isso, por essa alma intelectiva do homem, que se sobrepõe a todos os entes criados, que vai da matéria-prima, que não se tem muita notícia, até Deus que é ato puro. Da matéria-prima, que é pura potência, a Deus que é ato puro. Passando por toda a mescla de atualidade e potencialidade, metafísica na realidade. Nós conseguimos inteligir todos eles. E por conta de poder inteligir todas essas coisas, é que Santo Tomás diz que a educação é um dom divino somente dispensado ao homem. Por essa imagem e semelhança. Os entes que estão acima de nós, por exemplo, os anjos, que nós estamos no topo, não? Nós, como disse Deus no Gênesis, o Senhor Deus nos disse no Gênesis: olhai e dominai toda a natureza, que é o que a gente faz. Inclusive na modernidade, né? Com o domínio da natureza, da técnica, e com tanto domínio de natureza e de técnica que a gente tira Deus fora, né? Não, nós somos, eu sou o Deus da minha vida, eu faço o que eu quiser. Esse é o ápice da modernidade. Eu retiro a inteligência e coloco a vontade. Eu não quero ser homem, eu quero ser uma mulher. Eu me sinto assim. Então eu coloco a vontade acima da inteligência. Isso vai se remeter na história da filosofia a Duns Scott, quando ele inverte o que dito por Santo Tomás. É que Santo Tomás coloca a inteligência acima da vontade. Duns Scott coloca a vontade acima da inteligência. E aí a gente chega na modernidade de hoje. Não, eu não quero mais ser homem. Eu quero ser um bode. Entende? Eu rejeito a minha natureza. Eu quero ser um bode. Bom, a filosofia perene, isso que já estamos falando aqui,
junto à filosofia perene e à educação clássica. A filosofia perene, ela transcende. Por que ela é perene? Porque ela consegue transcender as circunstâncias históricas das coisas. Não é? Os 4 maiores representantes são Platão e Aristóteles, Agostinho e Santo Tomás. Por quê? Porque eles disseram aquilo que, como diz aqui, é perene. Santo Tomás, no entanto, não nos legou um tratado sobre educação. O máximo que ele escreveu ali foi a questão 11 do De Veritate, suas questões disputate de veritate, as questões disputadas sobre a verdade, onde ele vai ali na questão 11 escrever o De Magistro, ou sobre o mestre, ou ainda sobre a educação, onde ali ele vai dizer o seguinte, abre aspas, no ensino o não pode, por uma necessidade ontológica, veja você, porque ele diz dessa necessidade ontológica, quando falamos ontos, queremos falar sobre o ser. O que é o ser? É tudo aquilo que é tudo por aquilo que algo é. Algo só é porque tem ser. O ente não é a mesma coisa que ser. Depois eu entro nisso, porque isso é metafísica, mas precisamos entender um pouco disso. Depois eu dou um pouquinho dessa entrada, dessa aula de metafísica, um pedaço, para conseguirmos entender o que é ente, o que é ser, para podermos entrar em tudo isso, certo? Então, veja, Santo Tomás diz que por necessidade ontológica, ou seja, o professor não pode ser a causa principal do conhecimento. Ou seja, estamos sendo tomistas já aqui, vocês que cá estão já estão estudando por conta própria. Não é porque alguém mandou, não. É porque, ontologicamente falando, a causa principal do conhecimento é a atividade do aluno. O papel do mestre, vai dizer Santo Tomás, não é de infundir a ciência, mas de auxiliar o discípulo. Claro, devemos sempre subir no ombro de gigantes, como diziam os medievais. Não que eu seja um gigante, eu sou baixinho para começar de conversa. Mas entendemos com perfeição isso que diz Santo Tomás. Né? O mesmo Akinati vai dizer sobre o Trivium, lá no seu comentário ao De Trinitate, de Boécio. Boécio foi o último dos romanos, o primeiro dos escolásticos. Foi o homem que traduziu a Isagoge de Porfírio, que é um tratado de Porfírio de Tiro, que ficou conhecido na história da filosofia como uma introdução às categorias de Aristóteles. É um tratado muito sério, que nós vamos estudar, aliás, porque sem eles nós não conseguimos adentrar nas categorias e nem nada disso. Lá no De Trinitate, Boécio faz uma correlação da metafísica, da física e das matemáticas com a Santíssima Trindade. Mas, na parte que Santo Tomás fala do Trivium, ele vai dizer o seguinte, entre aspas, abre aspas, enumeram-se estas 7 artes liberais, porque aqueles que queriam estudar a filosofia eram inicialmente formados por elas, que foram divididas em quadrivium e trivium, pois por elas aquele que tem desejo ardente penetra nos segredos da filosofia. Então, o quadrívio e o trívio era, digamos que, a porta de entrada da filosofia. Era o que poderíamos chamar hoje de ensino médio para os estudos superiores de filosofia, não é? Que eram ministrados nas faculdades de artes, tinham lá a faculdade de medicina e a faculdade de teologia, eram basicamente essas. E Santo Tomás estudou o trivium e o quadrivium na Universidade de Nápoles. Universidade de Nápoles, Federico II,
Frederico II foi amigo, foi um rei de Nápoles, e seu pai, o pai de Santo Tomás de Aquino, que era... agora me escapa o nome. Landulfo Aquino. O pai de Santo Tomás, Landulfo Aquino, trabalhava para o rei. Santo Tomás teve diversos irmãos. A maioria deles eram guerreiros. Alguns morreram em batalhas. Uma boa biografia de Santo Tomás, apesar de Santo Tomás ter a biografia do Chesterton e a do Torrel aqui no Brasil, eu indico a quem lê em espanhol a do Santiago Ramírez, certo? OP, Ordo Predicatorum, dominicano, certo? Santiago Ramírez. Guilherme de Tocco foi o primeiro biógrafo de Santo Tomás de Aquino, certo? Santo Tomás de Aquino morre em 1274 e Guilherme de Tocco é o primeiro a escrever sobre a vida do Frei Tomás, que na segunda escolástica vai ficar conhecido como Divi Tome, o Divino Tomás. Ele ainda não é canonizado quando era chamado de o Divino Tomás. Olha que... E Guilherme de Tocco vai dizer que, dessa forma, como Santo Tomás era conhecido como professor da Universidade de Paris, abre aspas. Santo Tomás, em suas lições, introduzia novos artigos, resolvia novas questões de maneira nova e mais clara, como novos argumentos. Em consequência, os que o ouviam ensinar teses novas e tratá-las segundo o método novo, não podiam duvidar que Deus o tivesse iluminado com a nova luz. Ora, podemos ensinar ou escrever opiniões novas, caso não tenhamos recebido de Deus inspiração nova? Pergunta-se ele. Então, esse era o Divi Tome, ou naquela época o Frei Tomás. Não é? Isso a gente já vê lá na biografia do Torrel, Iniciação a Santo Tomás de Aquino, Sua Pessoa e Sua Obra, que saiu ali pela editora Loyola. Eu, falando ainda sobre educação, eu separei ali as 4 causas da educação. Quem estuda tomismo, quem estuda Santo Tomás, ou ainda só os peripatéticos, quando chegam na parte da física, de estudar tudo aquilo que é material, isto é, o ens mobile, o ente móvel, ou seja, todas as coisas, dito de outro modo, todas aquelas coisas que estão na nossa faixa de realidade, em contraposição ao hiperurânio, ao mundo das ideias, ao mundo das formas de Platão, que é o mundo ideal, todos esses que cá estão na nossa faixa de... Eu tenho aqui atrás um quadro, eu tenho todas as coisas que têm matéria, todas essas coisas estão sujeitas a causas diversas, mas que para Aristóteles são reduzidas a 4. Santo Tomás ainda vai falar sobre a causa exemplar, coisa que eu não vou entrar no que é causa exemplar, porque está na intersecção da física e da metafísica. Claro que as 4 causas depois são estudadas com mais profundidade na metafísica e na teologia também, já que a filosofia antila teologie, a filosofia praquinate é serva da teologia. Mas as coisas da nossa realidade, ou seja, as coisas físicas, as coisas da natureza, são materiais. E elas são sujeitas
aqui vai uma pequena explicação da física, para que a gente entenda o que são as causas, para poder entrarmos nas 4 causas da educação. As coisas da realidade, elas são físicas, certo? O brinquedo é feito de plástico, o disco de vinil é feito de petróleo, e isso, e por aí vamos. Nossa, isso do disco de vinil eu sou velho, eu só fui longe. Mas as coisas, em todas essas coisas, a natureza, estão sujeitas a mudanças. Existem mudanças mais bruscas na natureza, como vai dizer o próprio Aristóteles no livro da Geração e Corrupção. Por quê? Porque o que é a geração e a corrupção? Diz Aristóteles, são os maiores níveis de transformação possível de um ente na esfera sublunar. O que eu quero dizer com isso? Não interessa agora. É que gerar é nascer. E estar ali à mercê da corrupção é morrer. Então, o nascimento e a morte são os maiores níveis de transformação de algo. Claro, você, e agora entra um pouco de metafísica dos pré-socráticos, você não existia. Houve um momento que você passou a nascer. Então, você foi gerado, você nasceu. Não era nada. O nada, nada é. E daí passa você a ser gerado. Isso é o maior nível de transformação do que você passou do nada para algo, do não ente para o ente. E quando morreres tu, passará tu de ente para não ente. Ou seja, de algo para nada, digamos assim, porque deixarás tu de existir. Ou seja, a morte é o maior nível de transformação possível que você pode passar. Ou de um ente na esfera sublunar, como diria Aristóteles. Isso é um movimento. Porque movimento, para Aristóteles, não é eu vou daqui para São Paulo, de São Paulo eu vou para Nova York, de Nova York eu vou para Helsinki, e de Helsinki eu vou para Tóquio. Movimento, esse movimento geográfico é chamado movimento local. Mas existem outros tipos de movimento. Por exemplo, quando o cara vai no terapeuta, ele precisa ir no psicólogo. Ele faz um movimento. A psicologia é um movimento segundo a alteração. Alteração de quê? De si mesmo. Vamos supor, minha mãe morreu em 2020, 2 de abril. E aí eu passei um momento muito grande de luto, porque eu só tinha ela, não tinha pai, não tinha irmão, então foi um luto muito grande. Mas para superar isso, digamos que eu precisasse ir no psicólogo. Eu faço um movimento, eu saio de algo, o luto, para tentar superar. Então eu faço um movimento anímico da alma. A alma, por sua vez, é princípio intrínseco de movimento. Não é espírito, não confundamos, por favor. Depois eu explico o que é, quando no momento oportuno. Então, vemos que o movimento é muito mais do que o movimento de sair daqui para lá. Né? E tudo isso que eu estou explicando do movimento, por quê? Porque dentro da aprendizagem também passaremos por movimento. Movimento é passagem de potência a ato. Isso é movimento. E olha, estamos na metafísica já. Movimento é passagem de potência a ato. É movimentar. Porque o aluno, vocês que cá chegam no curso, estão em potência para aprender algo. É como a semente, que um dia será árvore. Ou seja, ela é uma árvore em potência. Quando ela for uma árvore centenária, ela será árvore em ato. Isso é fácil de entender, conceito metafísico. Muito, muito forte. Muito tomista, muito aristotélico. Que Santo Tomás só supera esse conceito de ato e potência quando ele junta com a doutrina da participação de Platão, que aí se chega no ato de ser, no actus essendi. Aí é original tomista, não é mais de ninguém.
porque é mais do que ser, é ato de ser. Actus essendo. Tá? Mas para a educação é a mesma coisa, porque o aluno está em potência para aprender alguma coisa. Você está em potência ou para gramática aqui, ou para metafísica, ou para lógica, enquanto eu, professor, estou em ato. Eu estou passando para vocês. Eu estou fazendo o movimento anímico, intelectivo, pegando vocês pela mão e ensinando. Por isso que a metafísica também faz parte da nossa vida concreta, a vida prática, do agere, como dirá em latim, do agir humano. Então, para todas as coisas da natureza e da realidade, Aristóteles viu que tudo tem ali a sua causa. E, no seu gênio, ele descobriu que poderia reduzir todas as causas a 4 causas principais. Causa material e formal, eficiente e final. A causa material, como o próprio nome diz, bom, podemos deduzir aqui, podemos inferir aqui que a causa material se refere à matéria das coisas. Porque a causa material é aquilo do qual e no qual se faz algo. Por exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, um exemplo aqui de obra de arte. Por exemplo, a Pietà, de Michelangelo. Uma escultura. A causa material é aquilo do qual se faz algo. Ou no qual se faz algo. Uma estátua. A Pietà, de Michelangelo. Qual é a causa material da Pietà? O mármore. Se fosse uma estátua de madeira, a madeira. A causa material é aquilo do qual eu estou fazendo. Como eu falei do disco de vinil ali, o disco de vinil é feito de petróleo. Então, petróleo. Tá certo? Existem outros componentes químicos, mas, entende? Então a Pietà de Michelangelo tem como causa material o mármore, porque ele pegou um bloco de mármore e ali foi trabalhando. A causa eficiente. A causa eficiente da coisa eficiente é aquilo que faz. É aquilo que faz algo. No caso da Pietà de Michelangelo, a causa eficiente é o próprio Michelangelo. Por quê? Porque ele criou. É aquele que faz. É aquele que faz algo. Nas artes liberais, vemos um pouco disso, né? Quando falamos ali sobre a arte liberal, aquilo do fazer, a ciência da arte, quando falamos da própria arte, do próprio conceito de arte, não é? A causa eficiente é sempre aquele que faz. Deus é a causa eficiente do mundo. Porque, pelo menos que eu saiba, eu ou você, a gente não consegue criar a natureza. Eu não consigo criar uma árvore, mas Deus consegue. Então Deus, nesse sentido, é a causa eficiente. Depois, com essa causa eficiente, não vamos entrar, depois tem a causa exemplar, que entra aqui no conceito de causa eficiente, porque a causa exemplar era aquilo que estava na mente de Deus. Mas não entremos aqui porque foge. Tá? Estamos aqui em puro Aristóteles. Certo? A causa formal é aquilo que se tem em mente. A forma da coisa é a essência, não é? A forma da Pietà de Michelangelo, a forma daquela estátua é a causa formal. E a causa final, por fim, é a mais importante de todas. Porque diz Santo Tomás, já me esqueci o livro, mas diz ele, todo agente se põe em marcha, todo agente só se põe em marcha tendo em vista um fim. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Eu só faço algo, e foi explicando isso aqui que caiu a última aula. Eu estava explicando sobre a causa final. Todo agente só se põe em marcha tendo em vista um fim. O que isso quer dizer? Para que eu estudo?
para aprender. Para que eu trabalho? Para ganhar dinheiro. Para que eu ganho dinheiro? Para dar uma vida melhor para minha família. Para que eu dou uma vida... Então, todos esses porquês, por que eu faço aquilo? É a finalidade. A finalidade das coisas é aquilo que nos faz mover. É o princípio do movimento. Ora, eu só vou trabalhar porque eu tenho que ganhar dinheiro para sobreviver. Não é? É. Ou alguém que trabalha por diversão. Bom, alguns. Isso são poucos. Mas também, se não pagasse, também ia procurar o que fazer da vida, né? Ganhar um dinheiro, certo? Então, por aí vamos. Então, a causa final, ela é por quê? Porque, como repito, o agente só se põe em marcha, só faz algo tendo em vista o seu fim. Por isso que a finalidade última do homem é ser feliz. É ser feliz. No caso da Pietà, o fim era tender ao bem e ao belo, a fazer propender aquela beleza, a trazer aquele conjunto de emoções, a levar quem contemplasse os mistérios da Mãe de Deus segurando Cristo, a causar a emoção, a catarse, como vai dizer Aristóteles na Poética, a catarse, não no sentido do teatro, da emoção, mas uma catarse, uma purgação, atender ao bem e ao belo, não é? Ali, ao contemplar a Pietà, certo? E na educação, nós temos também as 4 causas, porque as 4 causas estão em todas as coisas, né? A causa material da educação, vamos ler aqui. Como causa material na educação, temos o aluno com as suas carências próprias. Carências aqui no sentido de carecer de algo, no sentido de lhe faltar algo. Por quê? Assim como eu falei, da atualidade e da potencialidade, o ser humano ele não nasce adulto. Como diz o ditado popular, ninguém nasce sabendo. A criança, ela está em potência para ser um adulto, né? Mutatis mutandis, o aluno está em potência para ser educado. Essa causa material foi percebida até por outros pedagogos modernos, como Piaget, por exemplo, né? Quando ele fala do desenvolvimento cognitivo e sobre a maturidade corporal e equilíbrio final do espírito adulto, né? Lá no seu livro Psicologia e Pedagogia, certo? A causa eficiente na educação. Bom, essa passagem, esse movimento da potencialidade à atualidade, que já vemos no aluno, é a ação educativa. Por quê? Porque o professor é esse elemento do movimento. Como eu falei já ali sobre o movimento, coloquei ali a notinha de rodapé explicativa para vocês o que é o movimento novamente. Não é? É o professor que ajuda nesse processo de aprendizagem, a fim de quê? De fazer esse movimento, de superar uma ignorância, não é? De um assunto qualquer para o aluno, né? E o professor também, não só ele é causa eficiente, porque temos, por exemplo, a família. Isso até a educação moderna percebe. Lá na LDB, desculpa, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lá no título 2, artigo 2º. Tá? Vocês podem ler lá, que a família e o Estado têm o papel de educar, tal. Tá certo? Porque a família é o primeiro ambiente natural, não é? Da educação. A criança nasce no seio familiar. E aí a criança vai lá colocar o dedo na tomada. E aí a mãe fala, não pode. Isso é educação, claro. Está cuidando, mas está educando? Olha, não pode. Tá certo que ela não dá aula? Vamos dar uma aula sobre eletricidade? Não, por favor. Porém, ela ensina.
Por isso que a família é a primeira. Depois ela parte para a escola estadual, não sei o que lá. Na educação temos ainda a causa formal. A causa formal é o rendimento obtido pelo aluno. No nosso caso aqui da educação clássica, é o desenvolvimento do espírito, a capacidade de pensar retamente para alcançar a verdade. É pensar retamente, é educar o espírito. Esta é a causa formal da educação. E, por fim, temos a causa final, contra aí o nosso sistema utilitarista dos nossos dias, da nossa fábrica de diploma, que visa simplesmente dar diploma para você ir trabalhar, ou a fábrica de concursos para você ganhar bem, seja lá o que for, não sei. A causa final da educação, de modo especial para nós que estudamos a educação clássica, não é outra coisa senão a contemplação da verdade, a busca da verdade, porque na verdade a gente vai buscar a realidade até o último, buscar a verdade até o último dia de nossas vidas. É conhecer perfeitamente, retamente a realidade, de modo mais perfeito possível. Então, sempre que a gente fala de contemplação da verdade, é através da educação. Por quê? Porque é aí que vamos nós buscar a verdade e aprender a pensar retamente. Eu espero que com essa aula sucinta possamos ter aprendido um pouco mais aqui sobre as 4 causas da educação, um pouco sobre filosofia perene, um pouco sobre educação clássica. Eu vou escrever a aula de hoje para a nossa aula mais tarde, às 19h30. Fiquem todos com Deus.